is Dante. Tell them I'm coming. E aí galera, você está na Asgard Plays e hoje nós temos vídeo análise onde nós vamos iniciar a nossa série Análise Nerd, para você saber se vale ou não a pena jogar os jogos que nós vamos trazer. O game de hoje que nós vamos trazer é a série e a saga do Devil May Cry. Todas as informações nerds sobre esse game e essa saga toda estaremos aqui e colocaremos a ordem cronológica que é um tanto quanto bagunçada do Devil May Cry. Então prepare-se que o vídeo vai ser um pouquinho longo e vamos para a nossa análise. A série Devil May Cry, no japonês seria chamado de Debiru May Cry, e a tradução seria para o nosso idioma Demônios Podem Chorar. A série é um game de ação do gênero Hack and Slash, criada originalmente por Hideki Kamiya e distribuída pela Capcom. Hideki Kamiya nasceu em 19 de dezembro de 1970. É um designer de games anteriormente empregado pela Capcom e Clover Studio. Ele está trabalhando atualmente com ex-membros da Clover Studio que se juntaram e fizeram a Platinum Games. Depois de se formar na faculdade, Kamiya buscou trabalhos em vários desenvolvedores de games. Ele foi rejeitado pela Sega e tinha um pedido aceito pela Namco. No entanto, a Namco queria que ele fosse um artista, mas o seu desejo era ser designer de game. Logo depois, ele se juntou à Capcom como desenhista em 1994. Seus primeiros trabalhos incluídos foram planejar o original Resident Evil e diretor do Resident Evil 2. Mais tarde, ele foi o diretor de Devil May Cry e Beautiful Joe original. E em 2006, Kamiya trabalhou como diretor de Okami. O jogo foi desenvolvido pela Clover Studio para PlayStation 2. Ele se juntou a ex-colegas da Capcom, incluindo Atsushi Inaba e Shinji Mikami, para criar uma nova empresa pouco antes da Clover Studio ser fechada pela Capcom no final de 2006. Esta nova empresa, mais tarde chamada Platinum Games, anunciou um acordo de 4 jogos com a Sega. Incluídos no negócio estavam os jogos Bayonetta, Mad World, Vanquish e Infinite Space. Como designer, Kamiya disse ser inspirado pelos jogos The Legend of Zelda: A Link to the Past e Gradius. Seu jogo de ação favorito é o Castlevania original. Originalmente, Devil May Cry seria uma sequência da série Resident Evil, mas o quê? É isso mesmo, jovem. Mas o Hideki Kamiya viajou muito fora da ideia original que a equipe queria. Imagina só você jogando Resident Evil com o Dante, cara. Não dá, velho, não dá. E Devil May Cry seguiria em 1999 como Resident Evil 4. Imagina você jogando com Dante no lugar do Leon, ia ser totalmente diferente. Iria ser uma ferida, uma sequela na série Resident Evil. Então a equipe de produção só sentiu que o jogo não iria caber na série Resident Evil. A ideia foi abandonada, mas foi criada com sua própria história, separada onde deu origem da série Devil May Cry. A série gira em torno de Dante e a jogabilidade se baseia em derrotar inimigos com sequências imensas e ataques freneticamente, enquanto evitar possíveis danos dos inimigos. O game tem cenas de lutas muito estilosas e este elemento, juntamente com o tempo e a quantidade de itens coletados, itens utilizados, fazem parte da sua classificação final por ranking do seu desempenho quando você termina de fase. A série sempre foi muito elogiada por trazer sempre ótimas trilhas sonoras e enredos, e por ser um dos jogos com melhor e mais inovadora jogabilidade de todos os tempos.
Por muitos, o Devil May Cry é considerado o cargo-chefe do gênero Hack and Slash, onde foi um dos primeiros. E as 3 primeiras edições da série foram um sucesso, vendendo milhões de cópias, o que rendeu a Capcom o prêmio de título de platina. O sucesso da série de jogos levou à criação de histórias em quadrinhos e até um anime. Devil May Cry 1 foi desenvolvido e distribuído pela Capcom em 2001 para PlayStation 2. A jogabilidade do game consiste em várias missões, que são as fases, onde você tem que lutar contra vários inimigos, fazer tarefas tipos de plataformas e ocasionalmente resolver puzzles ou enigmas para progredir na história. No fim de cada missão, o jogador é recompensado com uma letra conforme o seu desempenho. Você pode receber A, B, C, D e até a mais alta, que é a S, que significa especial. A sua classe no final de cada fase depende do tempo gasto de completar a missão, o número de esferas vermelhas recolhidas, como foi o estilo do seu combate, como fazer vários combos sem ser quebrados e sem tomar danos, itens usados e danos recebidos. O enredo do game acontece nos tempos modernos na cidade fictícia de Mallet Island, onde se passa em torno de Dante e Trish, na sua busca para confrontar o demônio Lord Mundus. Mais à frente no game, Dante enfrenta um demônio chamado Virgil, que traduzido seria Virgílio. Virgílio percebe que Dante usa metade de um colar com a foto da mãe dele, e ao derrotar Virgílio, o Dante descobre que Virgílio é o seu irmão gêmeo e que ele usa a outra metade do seu colar. Logo após Virgílio morrer, as duas partes do colar se unem e forma a Force Edge, a principal espada de Dante, que pertenceu ao pai dos irmãos gêmeos, transforma na sua verdadeira forma, que é a espada Sparda. Durante toda a série, Dante faz parecer o cara mais durão de todos e que não está nem se importando e ligando para nada, mas no fundo ele é um cara que se importa com tudo que acontece. E durante toda a série, o Dante ele pode se transformar em um demônio que aumenta a sua força e defesa, resistência, e mais à frente na história, a Trish é atingida seriamente por Mundus, o que faz com que Dante libere todo o seu poder e assumir a forma de Sparda. Mais à frente, Dante consegue derrotar Mundus e ele promete voltar e governar o mundo. E quando Trish se aproxima de Dante para pedir desculpa, ela começa a chorar. E Dante ele diz para ela que ela está a se tornar mais humana do que um demônio, porque os demônios nunca choram, que é a frase que ele utiliza. E Dante e Trish escapam no avião ao mesmo tempo que a ilha colapsa, ela explode todinha. E após os créditos é revelado que Dante e Trish estão trabalhando juntos como parceiros e deram um novo nome à loja que ele utilizava, que agora passou a se chamar Devil Never Cry, que a tradução seria Os Demônios Nunca Choram, que é a frase que Dante utilizou para Trish. No Devil May Cry 2, ele foi desenvolvido pela Capcom Production Studio 1 e distribuído pela Capcom. Ele foi lançado em janeiro de 2003 para PlayStation 2. Apesar do nome de sucesso do Devil May Cry 1, o 2 não conseguiu ser tão bom quanto o primeiro, e em alguns momentos até desaponta os jogadores com sua jogabilidade e história. Situada nos tempos modernos na cidade fictícia de Videmarle, a história focaliza Dante e Lúcia em sua luta para impedir Arius de invocar o demônio Argosax e obter o poder supremo. O game é cronologicamente o quarto da série, se situando depois do Devil May Cry 4. E no final do vídeo, galera, depois de explicar, eu vou colocar a linha cronológica desse game, que é bem confusa e vocês vão conferir. A jogabilidade de Devil May Cry 2, assim como seu antecessor, o game continua no mesmo estilo. Mas agora o jogador pode jogar com a Dante, a Lúcia e a Trish, que só pode ser liberada quando terminar o game com o Dante na dificuldade Hard. Devil May Cry 3 Dante's Awakening, que a tradução seria O Despertar de Dante, ele foi desenvolvido e publicado pela Capcom e lançado em fevereiro de 2005. Cronologicamente, o jogo passa-se vários anos antes dos acontecimentos do primeiro game com um Dante mais novo.
Os eventos eles acontecem na altura em que Dante tinha aberto a sua agência de caçador de demônios chamada Devil May Cry, que era lá no começo também do primeiro game. E antes do que podemos chamar de a herança demoníaca de Dante atingir todo o seu potencial, que é da onde surge o despertar de Dante, onde ele está muito mais sinistro. Na altura do seu lançamento, Devil May Cry 3 foi muito criticado pelo seu elevado nível de dificuldade, mas muito elogiado por ter melhorado em relação ao seu antecessor e à sua jogabilidade. O jogo ele foi relançado em 2006 como Devil May Cry 3 Special Edition. Este game ele veio com a dificuldade reequilibrada e com a possibilidade de jogar com o Virgílio. E no mangá com o mesmo nome foi também publicado no Japão em 2005. Também foi lançado em abril de 2012 Devil May Cry HD Collection, onde é uma coleção dos 3 primeiros games que acabou com a exclusividade do PlayStation 2, que antes era. E nessa versão saiu para PlayStation 3 e Xbox 360. A coleção não inclui novas histórias, mas contém outras adições, como troféus e conquistas, e os gráficos em alta definição somente. O Devil May Cry 4 ele foi desenvolvido e publicado pela Capcom e lançado em 5 de fevereiro de 2008 para PlayStation 3, Xbox 360 e PC. No quarto jogo, os papéis se invertem em relação ao primeiro game, no que é uma sequência direta do primeiro game. O jogo possui um novo protagonista que é o Nero. Ele é um jovem meio demônio e meio humano que pertence a um grupo que idolatra Esparda, que é o lendário cavaleiro negro pai de Dante e Virgílio. Sendo Dante um descendente de Esparda, este também é muito respeitado pelo grupo, o que se revela mais tarde, quando Dante ataca a Irmandade, apelidada de a Ordem dos Cavaleiros Sagrados, e assassina o chamado Sanctus, que era considerado como o Papa da Irmandade. A partir daí, Dante, que protagonizou todos os jogos anteriores, se torna o alvo de vingança de Nero. Os dois são parecidos fisicamente, mas Nero é mais jovem e suas roupas também são um pouco diferentes das de Dante. Ao que tudo indica, Nero é canhoto, pois ele maneja sua espada Red Queen apenas com o braço esquerdo, também pelo fato dele carregar o seu Devil Bringer, que é o braço demoníaco no braço direito. Ao decorrer do jogo, Nero conquista a espada chamada Yamato no laboratório de Agnus, que é o cientista da Ordem, e mais tarde descobrem que a mesma possui uma relação com Dante, por ter pertencido a Virgílio. E também descobrem que é a única espada capaz de abrir o mundo dos demônios e destruir o Hellgate, que é o portão do inferno, sendo esse o motivo que levou a Ordem a estudá-la. O DMC Devil May Cry ele foi desenvolvido pela Ninja Theory e distribuído pela Capcom e foi lançado em janeiro de 2013, que foi o último título da série até então. Este título da série foi a que mudou a história de Devil May Cry. E a série, a ordem cronológica dela é muito confusa e seria considerado o reinício da série. Você deve estar se perguntando, mas como assim? É isso mesmo, jovem, mas vamos prosseguir que você vai conferir. Primeiramente, mudou o visual de Dante, que antes tinha cabelos brancos e longos com uma capa vermelha, onde agora ele só adquire esse visual quando ele se transforma. E agora ele normal, ele ficou com o cabelo preto e curto. Antes do seu lançamento, foi muito criticado pelos gamers na internet pelo visual de homossexual, e até fizeram várias montagens e zoações na internet em relação a ele. O jogo ocorre num universo paralelo da série, onde Dante, na sua viagem através da cidade fictícia de Limbo, uma cidade que é aparentemente calma no início, mas quando se transforma numa retorcida paródia de si mesma, com demônios e outras monstruosidades que, com ela, frequentemente tentam matar Dante. Durante a história, Dante conhece uma moça chamada Cat, que o leva-o a conhecer o chefe da Ordem, uma organização vista pela imprensa como terrorista, mas que luta contra os demônios de Limbo. E Virgílio é o chefe da Ordem e recruta Dante para lutar com ele.
Enquanto luta contra os inimigos, Dante descobre que é um Nefilim, filho de um anjo e de um demônio, que na tradução seria tipo um caído, né? Um derrotado. Durante o jogo, Dante é perseguido por Mundus, que neste título da série ele é interpretado nesta versão como um demônio com aparência humana com um complexo de Deus, que procura matar Dante. Ao longo do caminho, Cat explica que ela faz parte da Ordem, uma organização vigilante liderada por Virgílio, com a intenção de expor os demônios e libertar o mundo de seu controle. Virgílio diz a Dante que com a sua ajuda, a Ordem pode derrubar os demônios, e Dante descobre que ele e Virgílio são os filhos de Esparda e Eva. Virgílio revela que Esparda e Eva foram demônio e anjo, respectivamente. Dante e Virgílio são nefilins capazes de matar o cruel rei demônio Mundus, que é ex-aliado de Esparda. Na ordem cronológica da série, ele começaria com a história de Devil May Cry 3, que é onde conta a história dos irmãos Dante e Virgílio, quando eles ainda se defrontavam muito e não se davam muito bem. Logo após o Devil May Cry 3 viria o 1, depois do 1 o 4, e no final, o 2. Ué, mas como assim? Exatamente, é isso mesmo, jovem. E este título da série, o DMC Devil May Cry, que seria o quinto, na verdade, ele é o reinício da série. Por isso que nós podemos ver o Virgílio aparecendo, o Mundus reaparecendo, que já tinha morto na série. Mas eles, na verdade, mudaram totalmente a história e o contexto da série. Que complicado, não? Mas é isso mesmo, jovem. Fazer o que, né? Então, galera, ficamos por aqui com essa nossa análise dessa semana. Espero que tenha gostado e deixe o seu comentário sobre o que você achou e sobre qual saga você quer ver aqui no canal. E se você é novo no canal, inscreva-se clicando na logo da Asgard Plays e deixe seu joinha para ajudar na divulgação. E obrigado por ter assistido até aqui. Tudo de bom para nós, asgardianos, e até o próximo vídeo, galera. Valeu!